Glória a Deus, paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Aqui é a sua irmã Juliane Santos e nós estamos no Maná do Céu para mais um momento de meditação, de oração, para juntos buscarmos a presença do Senhor. Irmãos, nós temos meditado acerca de homens e mulheres escolhidos e chamados por Deus. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês acerca de Isaías. Abra comigo a sua Bíblia, pega ela aí, tá bom? E vamos meditar aqui em Isaías capítulo 6. Mas antes da gente fazer a meditação do livro, eu quero pedir a você que é novo aqui no canal Maná do Céu, que você se inscreva, ative o sininho para que sempre que a gente estiver em oração, tá bom? Você vai ser notificado aí, e aí você entra conosco também aqui em oração, e assim você não perde nenhuma meditação da palavra e nenhum momento de oração. Ativa o sininho, tá bom? Deixa o seu like, seu joinha, não esquece, se inscreve no canal. Irmãos, peguem as vossas Bíblias, livro de Isaías, profeta messiânico, capítulo 6, que nos diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É um texto muito lindo, do qual nos relata o exato momento em que Isaías foi ali convocado para o seu chamado, para ser o profeta de Deus para o povo, para o seu povo. Irmãos, sempre que Deus nos chama, o Senhor ele vai nos capacitar, ele vai nos preparar para o seu chamado. Quando nós observamos a história dos homens de Deus na Bíblia Sagrada, eles sempre se sentiam incapazes, eles se sentiam inexperientes para exercer o que Deus tinha com cada um deles. Mas através do poder do próprio Deus em capacitá-los ali, eles eram preparados para exercer o ofício, o chamado que da parte de Deus eles estavam recebendo. A palavra diz que o rei Uzias agora morre e o próprio Deus se revela a Isaías. Ele diz aqui: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Então, a gente compreende aqui o quê? Que após um momento de dor, ele contempla o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Assim que ele vê o Senhor, ele pensa imediatamente: eu vou morrer, porque nenhum homem que vê o Senhor permanece vivo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus estava ali se revelando para Isaías, não para o matar, mas para dar para ele uma experiência extraordinária, se revelando a Isaías e para lhe mostrar para Isaías quem ele era, o seu poder, a sua majestade. Deus, irmãos, tem prazer de se revelar.
para mim e para você. E acredite que quando Deus te vocaciona, quando Ele te levanta, quando Ele separa, Ele escolhe você para o exercício do chamado, uma das coisas que Deus faz é se revelar. Ele se revelou para Moisés, quando ele estava ali no monte apacentando aquelas ovelhas do seu sogro, naquela sarça ardente, o Senhor se revela para ele. Então a gente vê que Deus, ele se revela para os seus escolhidos. Ele se revela para aqueles a quem ele chama. Talvez você diga: Juliane, Deus ainda não se revelou para mim. Deus ainda não me falou o que ele tem na minha vida. Meu irmão e minha irmã, ore a Deus, busque ao Senhor, peça ao Senhor: Senhor, me revela o seu plano, me revela a sua obra, me revela a sua vontade, o seu querer para com a minha vida, porque muitas vezes você precisa ter essa experiência com Deus única entre você e Ele, para que você tenha a certeza do chamado que Ele tem para você. Lembrando que quando Deus nos chama, Ele nos marca, Ele nos toca, Ele se encontra conosco, Ele fala conosco, Ele faz a gente entender do chamado que Ele tem na nossa vida, para que não mais a gente tenha dúvida. A palavra, ela segue dizendo aqui que Ele se coloca como um homem impuro diante do seu Senhor, e Ele coloca-se ali como alguém que estava debaixo de iniquidade, de pecado. Ele que agora tinha acabado de contemplar toda a glória do Senhor. Olha o que diz aqui no verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que ele viu aqui? Ele viu os serafins que estavam ali, eles adoravam e eles exaltavam ao Senhor na beleza da sua santidade. Ele, quando contempla essa visão, ele também vê os umbrais das portas que se moveram com a voz daquele que clamava, e a casa que se encheu de glória, se encheu de fumaça. Então ele se coloca numa postura de alguém que é pecador, e ele diz assim: ai de mim que eu vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, a minha boca é impura, e eu habito também no meio de um povo que é de impuros lábios. A boca deles também é impura, mas os meus olhos viram o Senhor. Então ali naquele exato momento, a palavra descreve no verso 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. É interessante porque sempre que eu leio isso aqui, eu entendo que Isaías coloca ali algo como um empecilho. E ele até mesmo pensa que era para sua morte, mas não era para sua morte. Deus estava se revelando para o capacitar. Talvez você olhe e você diz assim: eu tenho uma grande experiência com Deus, mas eu tenho esta dificuldade na minha vida. Como Isaías, ele disse: os meus olhos viram o Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo que também é de lábios impuros. Todos estamos envolvidos e cercados pelo pecado. Então ele coloca ali o quê? A sua dificuldade. Ele coloca ali o que estava ali sendo a pedra de tropeço, digamos assim, o que estava sendo um impedimento. Só que tudo aquilo, irmãos, que é impedimento, quando nós desejamos nos aproximar do Senhor, ou Deus deseja se aproximar de nós, o próprio Deus remove. Veja bem que a palavra diz que ali agora o anjo traz com a sua própria mão uma brasa viva que ele tira do altar com uma tenaz e toca na boca de Isaías. E aquela brasa que toca na boca de Isaías
Purifica a sua boca, os seus lábios do pecado. Olha o que a palavra diz no verso 7. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado foi o teu pecado. Certa vez, irmãos, o Senhor me fez entender o que é dificultoso para mim, para que eu exerça a vontade dele. O que é difícil para mim, para que eu faça a vontade de Deus. Ele remove, ele tira. O que é impedimento, Deus tira, irmãos. O que é difícil para mim, Juliane, isso aqui é o seu problema para você não exercer o meu chamado, eu vou retirar da sua vida. Eu vou tocar, eu vou remover. Deus, ele abre o caminho, ele abre a porta, ele fecha a porta, ele abre a sepultura, ele fecha a sepultura, ele tira a brasa viva do altar com a tenaz, toca na tua boca e remove o teu pecado. Ele remove o que é difícil para você. O que é impossível para você. Ah, meu Deus, isso aqui para mim é impossível para que eu exerça o chamado de Deus na minha vida. Se prepare, porque Deus vai remover. O que era difícil para Isaías, o que era o problema, o ponto principal, o pecado dos seus lábios, o pecado do povo. Mas Deus vai lá e remove da boca do seu profeta, porque quando Deus quer usar você, ele te toca, ele te purifica com o seu fogo, ele toca a sua vida, ele toca a sua mente, o seu coração, ele te transforma, porque essa brasa, irmãos, que tocou na boca de Isaías nos mostra que o fogo de Deus purifica o pecado, o homem do seu pecado, e ali, irmão, todo o pecado foi retirado, e Isaías ficou preparado para exercer o chamado. Então, meu irmão, minha irmã que me ouve nesse momento, o que é difícil para você? O que está sendo impedimento para você? Se prepare, Deus vai tocar. Juliane, é a minha boca, Deus vai tocar a sua boca. Juliane, é os meus pés, são minhas possibilidades, minha condição financeira. Juliane, meu impedimento está sendo meu esposo, está sendo a minha mulher. Irmãos, o que for impedimento para Deus executar a vontade dele na sua vida, não se preocupe, Deus vai trabalhar no meio da situação. Eu não estou dizendo aqui para você que Deus vai matar o seu marido, não, nem que Deus vai matar a sua esposa, mas Deus vai trabalhar no coração dele, Deus vai trabalhar no coração dela, Deus vai o lavar, vai o remir, vai o levantar, vai colocar do seu lado e vai marchar com você na terra. Vai ser você pregando de um lado e ele pregando do outro, vai ser você pregando de um lado, minha irmã, e ele do outro pregando, vai ser você, meu irmão, ali fazendo a obra e sua esposa ombreando com você, porque quando o chamado é de Deus, quando a escolha é de Deus, Deus vai aplainando todos os caminhos, endireitando, irmão, tudo que é tortuoso à nossa frente, o Senhor vai colocando retidão e vai nos mostrando verdadeiramente que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Você vai caminhando e Deus vai confirmando, você vai caminhando e Deus vai mostrando: eu sou contigo, eu tiro os impedimentos, eu tiro as pedras de tropeço, eu preparo o caminho, a entrada, a saída, a estadia, a passagem. Deus prepara, irmão. Então tudo que Deus quer ouvir de você é o quê? Eis-me aqui. Foi o que ele ouviu de Isaías. Quando a brasa toca a boca de Isaías, ele ouve aquela voz que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E imediatamente Isaías diz: envia-me a mim. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou preparado nas minhas palavras, eu estou pronto, Senhor, pode me enviar porque eu quero ir. O que Deus quer ouvir de você é isso: eis-me aqui. Você já foi tocado pela brasa, o fogo de Deus te purificou, o sangue de Cristo já te remiu dos teus pecados, te lavou, purificou você. Você está pronto, você está pronta para exercer o chamado. Aleluia, glória a Deus. Não há impedimentos, não há bloqueios, não há barreiras. O Senhor manda te dizer: não coloque dificuldades. Alabaxandarábia camandácia para o que eu quero fazer na sua vida. Então somente abra a tua boca e diga: eis-me aqui.
aqui, envia-me a mim e você verá o que o seu Deus vai fazer. Aleluia, glória a Deus. Será fácil? Não será. A missão, a história, a trajetória e o final da vida de Isaías não foi fácil, mas ele honrou o chamado de Deus na vida dele. Honre o chamado de Deus na sua vida. Se entregue, se renuncie a si mesmo se necessário for e exerça a vontade de Deus. Amém? Mais uma vez eu peço a você, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração e compartilhe ela também, tá bom? Com alguém que você sabe que tem um chamado de Deus e que coloca tanto empecilho, mais meu filho, mais meu marido, mais a porta, mais isso, mais aquilo, mas que tá sol, que tá chovendo. Tem gente que põe empecilho para tudo. Compartilha com ele essa palavra. Ele precisa ser ministrado por ela precisa ser ministrado por essa palavra. E Deus vai alcançar corações, tá bom? Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos que diariamente têm acompanhado aqui as orações, que têm orado comigo, que têm estado aqui, que o Senhor seja a vossa recompensa. Nesse momento eu quero declarar, eu declaro a paz do Deus de Israel sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos na doce paz do Senhor.